do Rodrigo Constantino, Rodrigo, é fundamental que o mundo todo saiba disso. Nós temos uma corrupção endêmica no Brasil já há muito tempo e é, felizmente, o momento agora de expor de uma forma muito clara o que está acontecendo no Brasil. Eu li há pouco a coluna de Mary O'Grady para o Wall Street Journal. Quem não pôde ler ainda, não sei se vocês chegaram a ver, foi um pouquinho antes de entrar no ar que eu li. A coluna dela no Wall Street Journal está espetacular. Ela está lembrando que tudo o que está acontecendo hoje no Brasil de censura iniciou também em virtude da revolta do povo em relação às decisões da Suprema Corte Brasileira, do Supremo. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí o que tem para vir. Assista o vídeo até o final. Notícia importante, vinda diretamente dos Estados Unidos. Então acompanhe o vídeo até o final. Pessoal, vamos aqui com comentários do 4x4, trazendo a notícia sempre em primeira mão, já deixando os créditos ao canal do 4x4 na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de comentar de qual cidade vocês estão nos assistindo agora. Bora para esse conteúdo que está muito importante. Milhares de pessoas se reuniram nessa manifestação do 7 de setembro em São Paulo para defender o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF e para lutar pela liberdade de expressão no Brasil, né? 8 quadras da Avenida Paulista foram ocupadas. O ex-presidente Jair Bolsonaro discursou e defendeu a anistia para os presos do 8 de janeiro e ele criticou Alexandre de Moraes. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Acreditemos no Brasil, acreditemos no nosso futuro. E eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa data. Isso nos dá esperança para continuarmos lutando e fazendo com que o Brasil volte à normalidade num rápido espaço de tempo. O pastor Silas Malafaia fez uma lista dos crimes cometidos por Alexandre de Moraes e pediu a prisão do ministro. Eu quero declarar pelos crimes de Alexandre de Moraes sangue nas mãos de gente inocente que morreu e ele não quis liberar. Você sabe o que é que eu tenho que dizer? Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment e ir pra cadeia. Consta, vai conduzir quase que o programa inteiro a manifestação de ontem na Avenida Paulista, né? Também o desfile cívico-militar em Brasília, para ninguém, a não ser ali alguns servidores públicos, né? Uns petistas ali nas arquibancadas que também estavam vazias e gritaram ali Xandão, meia dúzia de gatos pingados, mas não tinha como aliviar, né, nos discursos para o Alexandre de Moraes. Então a gente viu aí, vamos ver daqui a pouquinho trechos do discurso do Gustavo Gaia, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, da própria deputada Bia Kicis, e ela vai trazer uma questão que ela colocou em seu discurso na Paulista, mas é isso, Costa, não dá para aliviar, não tem como aliviar. Não dá para aliviar, a situação é muito preocupante no Brasil, nós estamos cada vez mais perto de uma ditadura totalitária, né, como temos em Cuba, Venezuela. O Bolsonaro, na minha opinião, acertou totalmente o tom, né? Havia dúvidas, porque ele antes levou mensagens dúbias, jogou um pouco de balde de água fria, impeachment nunca é bom, chegou a titubear em relação à própria manifestação em si, com imprensa vazando coisas talvez claramente mentirosas, mas enfim, não negadas a priori, né, de que ele talvez nem fosse, né? Ele não só foi, mesmo tendo que passar no hospital, né, antes, como adotou o tom certo, na medida certa. Chamou de ditador, lembrou que temos um alvo ainda mais prioritário do que Lula, que é o Alexandre de Moraes no poder, e colocou a pressão no lugar certo, que é o Senado. Então, parabéns, Bolsonaro. Silas Malafaia era, na configuração good cop, bad cop, né?
Ele era o bad cop, a gente já sabia que ele ia endurecer o tom, já tinha essa expectativa de que ele fosse pedir a prisão de Alexandre de Moraes, e assim ele o fez. Deu voz ao desejo de milhões e milhões de brasileiros, né? Inclusive o meu. Eu já externei várias vezes em textos e tudo que o lugar certo para Alexandre de Moraes é a prisão. O impeachment é um primeiro passo fundamental para tentar restabelecer o Estado de Direito no Brasil. Mas Alexandre de Moraes tem que ser preso pelos seus crimes, eu não tenho a menor dúvida disso. O presidente Bolsonaro tinha falado antes da imagem para o mundo. Deixa eu dar um pitaco sobre isso rapidinho, porque teve essa imagem, né? Era uma multidão, era muita gente, alguns discutiam, tinha menos gente do que na outra e tudo. Tudo bem, isso pode servir para cálculo de se está ganhando força ou não, se tem gente com medo ou não do Alexandre de Moraes, ou se o Bolsonaro foi dúbio na sua mensagem, isso de alguma forma tirou um pouco o ânimo de muita gente. Eu não sei, mas o fato é que era muita gente, uma multidão na Paulista, e o mundo viu isso. E como o Brasil está sendo observado de forma mais atenta por muita gente, principalmente os republicanos e a turma que acompanha o Elon Musk, né, isso ganhou muito peso. E o contraste, Lacombe, exatamente com o que você disse, é o que chamou mais atenção do mundo. Muitas contas de milhões e milhões de seguidores replicaram exatamente esse contraste. De um lado, o povo brasileiro, uma montanha, um mar de gente protestando contra a censura, contra o Alexandre de Moraes. Do outro lado, aquela coisa formal, fria, seca, protocolar, com Lula, os seus capangas do STF, o Pacheco, tudo num clima meio de deboche, meio de não ligamos para o povo. Alguns militares, a cúpula militar e aqueles que têm que, enfim, fazer ali a cerimônia mesmo, né? E mais nada. Moscas. Um troço absolutamente vazio. O que externa aquilo que a gente já sabe. O Brasil já vive hoje uma democracia relativa. É a tal democracia de gabinete. A democracia sem povo. De um lado, o povo, do outro lado, os donos do poder, os corruptos, os safados, que deram um golpe, que tomaram o poder, o que é diferente de vencer eleições. E aqui, Lacombe, eu fecho esse meu primeiro comentário furando uma bolha também, porque virou tabu, né? Ninguém mais pode falar na porcaria da possibilidade de fraude eleitoral. Eu falo porque eu não tenho medo dessa corja, desse bando de salafrários e golpistas e bandidos que tomaram o poder de assalto no nosso país. Alguém tem dúvidas de que houve fraude? Alguém acha mesmo que esse senhor, que depois escuta despropérios e é xingado em estádio, alguém acha que esse sujeito que só consegue colocar meia dúzia de mortadelas e mais ninguém, onde quer que ele vá, esse senhor venceu o Bolsonaro? Alguém acredita mesmo nisso? É a pergunta que eu deixo, porque eu não acredito. Ô Costa, você está de mudança, pelo jeito seus livros já foram empacotados, mas a Giza, minha mulher gaúcha de Novo Hamburgo, já disse que a cuia você tem que manter na casa nova também, que ela adorou a cuia. Só na imagem aberta que eu via a cuia com a bomba ali no cantinho da sua estante. Olha lá, está lá a cuia lá em cima, bonita. Ana, é isso. A gente teve uma manifestação grande, muito grande, menor do que a de 25 de fevereiro, mas ainda assim muito grande. E o que fica de percepção, pelo menos para mim, é que muita gente, e isso se falou muito disso durante a semana, muita gente acha que povo na rua não adianta de nada. Como se numa guerra você tivesse ou pudesse abrir mão de uma frente de batalha. E não pode, absolutamente não pode. Então talvez um grupo tenha achado, dessa vez eu não vou, porque isso aí não está dando de nada, não está dando resultado algum. E esse pensamento, numa guerra, a gente precisa de todas as frentes, Ana. Então, Lacombe, ontem nós cobrimos, né, a manifestação da Paulista e também de Brasília na Revista Oeste. Ficamos mais de 3 horas no ar e discutimos muito sobre isso, né? Muita gente falando, mas e agora? Mas eu fui, mas e agora? Mas o que mudou? Olha, nós brasileiros, nós precisamos ter mais educação histórica, né, no sentido da dimensão das coisas, quando elas são colocadas na linha do tempo da história como um todo. E esse nosso despertar, ele é muito jovem, ele não é um despertar que está aí, né,
10 anos, 15 anos, 20 anos. É um despertar, né? É uma primavera muito jovem, muito nova, ainda com sementes para serem colocadas. Algumas foram colocadas, já estão crescendo, outras já estão dando frutos. Mas num contexto histórico, Lacombe, eu acho que já tem muita coisa dando fruto, porque eu vejo que o movimento das ruas ele é importante, claro, né? O povo na rua mete medo nos políticos, né? Como diria o senhor Ulisses. Agora, quanta coisa nós fizemos acontecer? Esse desgoverno, querendo ou não, ele não consegue governar do jeito que imaginou que ia governar desde o dia 1º de janeiro de 2023. É pressão em cima de pressão, em cima de pressão, a sociedade civil fazendo pressão nos deputados, fazendo pressão nos senadores. Tem muita coisa ainda parada no Congresso, porque não temos, né, todos lá com o espírito de Bia Kicis, de Marcel Van Hatten, de Nicolas, enfim, do Girão, mas muita coisa mudou. No passado, por exemplo, um PL 2630, o da censura, ele passaria logo logo. Ele entrou em caráter de urgência, foi votado em caráter de urgência, aconteceu um escarcéu gigantesco nas redes sociais, nos conselhos tutelares, a sociedade civil se mobilizou e o que aconteceu? O presidente da Câmara, Arthur Lira, tirou o 2630 exatamente porque viu que não tinha votos, porque a sociedade civil fez pressão. Acharam que a sociedade ia esquecer. Vamos trocar a roupa do 2630, vamos colocar agora uma outra roupa. Aí veio o PL 8889. A sociedade caiu em cima de novo e o 8889 não passou. Então, há mudanças, sim. Ainda não chegamos onde nós queremos chegar com o impeachment de um ministro do STF que insiste em cometer inconstitucionalidades e abusos contra a nossa Constituição, mas mudanças estão sendo feitas. Nunca devemos nos acomodar, é claro, né? Vou até trazer aqui, conversava com o Augusto ontem no telefone, depois da cobertura lá da Revista Oeste, e conversar, o Augusto que gosta muito de esporte, nós falamos assim, é aquela história, você vence o primeiro set, mas você já está pensando nos pontos que você perdeu no primeiro set para você não dar no segundo. Então, nós temos vitórias e nós temos que pensar sempre, dar sempre um passo à frente. Constantino sabe disso também. O povo americano não descansa desde 4 de julho de 1776. Por isso que essa nação é o que é. Não há descanso, a gente não vai descansar. E quando nós estivermos idosos e cansados, nós vamos passar a mesma responsabilidade para os nossos filhos. Não tem descanso. Há vitórias, há muita coisa para se comemorar e muito mais ainda para cobrar. Acho que a lição fica que quando nós decidimos que a resiliência e a coragem vai ser o nosso norte no Brasil, as coisas começam a mudar. Devagar, como num contexto histórico, mas elas vão mudar. Antes de passar para a deputada Bia Kicis, eu vou chamar mais alguns trechos de discursos na Paulista, inclusive um trecho do discurso que a deputada fez lá na Avenida Paulista. Primeiro, o deputado Gustavo Gaia, que disse que o Brasil é hoje um farol de esperança. O Brasil se tornou hoje um farol de esperança para o mundo inteiro. O mundo está assistindo o que está acontecendo aqui. Aqui é o único país do mundo onde 1 milhão de pessoas vai às ruas para lutar por democracia, liberdade de expressão. A nossa liberdade está em jogo, mas nós não vamos desistir. Mas o foco, presidente, e isso tem que ficar bem claro ao final de hoje. O foco agora, e eu digo mais, pela primeira vez nesses últimos anos, eu sinto no meu coração uma verdadeira esperança de mudar a situação. Nós estamos vendo a formação da tempestade perfeita no caminho daquele ditador.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu a volta de Bolsonaro. A deputada Bia Kicis, que está com a gente hoje aqui no 4x4, nesse revezamento de parlamentares que muito nos honra, ela falou em parar a Câmara dos Deputados. E o que é que nós queremos? Nós queremos que o Rodrigo Pacheco receba esse pedido e distribua para ser analisado como manda a lei. E agora, meus colegas deputados e deputadas, nós vamos obstruir os trabalhos. Nós vamos parar a Câmara de Deputados. E os senadores hão de parar também. Deputada, é sobre isso que nós falávamos, né? Todas as frentes numa guerra são indispensáveis. Então a gente tem o povo na rua e a gente tem a pressão parlamentar, né? O que a senhora pode nos dizer, né, desse movimento? E tem gente já aqui no chat também pedindo, por favor, para que volte a haver manifestações em Brasília. O pessoal de Brasília está sentindo falta, deputada. Perfeito. Bom, primeiramente, com relação à manifestação de Brasília, dessa vez o foco foi em São Paulo, até mesmo a pedido dos organizadores, do presidente Bolsonaro, mas nós teremos em breve manifestações em Brasília. Inclusive, o povo está começando a perder o medo, e isso é muito importante. Com relação a parar o Congresso, obstrução, esse é o nosso movimento da oposição. Eu, como líder da minoria, juntamente com o Felipe Barros, que é o líder da oposição, com os vice-líderes da oposição em minoria, nós temos trabalhado isso. Na semana passada estivemos reunidos falando sobre essa necessidade da obstrução e vários senadores estão nos acompanhando. Tanto assim que tivemos, na segunda-feira passada, mais de 2 horas reunidos no gabinete do senador Magno Malta. Depois fomos a uma sessão especial que foi conduzida, presidida pelo nosso querido senador Eduardo Girão, e lá ele nos deu a palavra para que nós pudéssemos falar a respeito do que estava acontecendo. Teve até aquela ligação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para ele, tentando interromper aí a sessão, mas nós continuamos falando, todos colocando a necessidade, né, do impeachment, a necessidade dos senadores tomarem uma providência, do Rodrigo Pacheco tomar uma providência com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, e aí, reunidos com os senadores, nós fizemos uma coletiva e eles também disseram que irão, sim, obstruir. Isso é fundamental, porque o que nós temos é um quadro muito preocupante e nada republicano. Nós temos um quadro de 2 poderes unidos contra um poder. Então, a Constituição fala que são 3 poderes da República independentes e harmônicos. Hoje não existe nem independência nem harmonia, minha gente. Existe um conluio, isso não é harmonia, entre executivo e judiciário, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Contra o que é o poder que representa o povo. Então, o judiciário e o executivo já viraram as costas para o povo e estão usurpando a atribuição e competência do Congresso. É claro que isso só acontece porque temos um Congresso liderado por pessoas fracas, não é? O Rodrigo Pacheco é a pessoa que teria o poder de fazer essa contenção. Não vou nem falar tanto do Lira, porque o Arthur Lira, em vários momentos, mostrou ainda um pulso firme, e ele sempre fala: eu não tenho competência perante o Supremo Tribunal Federal, nós realmente precisamos que o Senado faça a sua parte. Então, nós temos aqui que focar na pessoa do Rodrigo Pacheco, ele precisa receber esse pedido de impeachment. E vejam vocês, quando o Supremo avançou na questão das drogas, ele logo apresentou uma PEC. Então, ele sabe do poder que ele tem, ele só não usa, não é? E eu estou com o Rodrigo Pacheco, com o Rodrigo Constantino, que antigamente a gente chamava de omissão, hoje não é mais omissão, hoje é cumplicidade, e, aliás, eu usei um termo dizendo que ele tem sido avalista, o Rodrigo Pacheco tem sido avalista do Alexandre de Moraes. E isso precisa mudar. E eu acredito, conversando com vários juristas, inclusive, que estão ao nosso lado, que a maneira mais
eficiente que nós temos hoje, nós, aí eu digo deputados, porque já que o impeachment não depende da gente, que nós temos é realmente fazer uma obstrução firme, não deixar nada passar mais no Congresso, a não ser as pautas que nos interessam. Por exemplo... Negócio cobrindo aqui Canal Brasil, Sandro Mota e Companhia e Silvia Bonfilholi, que é também parceira antiga do programa 4x4, todo mundo contribuindo, ajudando, consta, nós só temos a agradecer. É isso aí, Lacombe, é a única forma hoje em dia de viabilizar o nosso programa, nosso encontro aqui todo domingo. E, gente, eu vejo, infelizmente, fora do chat nosso, nas redes sociais, no próprio X, uma tentativa de dividir a direita, criar quizumba, criar, enfim, cisão. Não contem comigo para isso. Nós aqui fazemos análises independentes, mas está muito claro, quero crer, que o nosso compromisso é com o Brasil. A gente quer o Brasil melhorando, a gente quer um ambiente de liberdade, a gente não quer entrar em intriga de fulano versus cicrano, de fla-flu, de time A ou B e tudo mais. Traidor, não sei o quê. Isso não é com a gente. Então, se você... Agora da deputada Bia Kicis pelo deputado Marcel Van Hatten, ainda temos a participação daqui a pouquinho do deputado Gustavo Gayer e do senador Eduardo Girão. Deputado Marcel Van Hatten, seja bem-vindo mais uma vez ao programa 4x4. Estamos aqui falando dessa possibilidade de um pedido de impeachment, quem sabe o Rodrigo Pacheco um dia desperte ou se sinta pressionado de alguma forma. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Eu estou sem o seu áudio, não sei se é na nossa mesa ou o seu microfone. Não, meu microfone estava desligado. Boa noite, Lacombe. Está me ouvindo agora, né? Estou te ouvindo, agora muito sim. bem, obrigado. Boa noite, Lacombe. Eu disse que satisfação é minha por ter sido convidado mais uma vez para estar com vocês, com o Rodrigo, com a Ana Paula, com todos que assistem, e com minha querida amiga Bia Kicis, que acabou de falar, depois o Gustavo e o Girão. Só boas companhias. Fico muito contente de participar do programa com vocês hoje à noite. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu vou passar para o Constantino para fazer um comentário e fazer a primeira pergunta para o deputado Marcel Van Hatten, Consta, porque é impressionante. A gente está acompanhando aí essas semanas movimentadas em Brasília e 25 senadores que ainda não se posicionaram sobre o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes disseram que estão se comportando dessa maneira com medo de retaliações. Isso é algo inimaginável. Mas eu não tenho dúvida também que teve gente que não foi na manifestação com medo. O medo já está alastrado entre cidadãos comuns também, né? O que é típico de ditadura. Boa noite, deputado, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Antes de fazer uma pergunta, um breve comentário. Minha coluna na Revista Oeste, essa sexta, foi uma homenagem, uma ode à bravura do jovem Nicolas. Mas cada palavra que eu escrevi ali, me referindo a ele, eu dedico a você também, nós nos conhecemos há muito tempo, e eu admiro muito sua coragem. Eu apenas coloquei ele por ser mais jovem, mais novinho. Então, essa cara da juventude aguerrida que dá esperança para todos nós, mas o senhor também, deputado. E a pergunta que eu faço é essa. Você tem feito aí peregrinações, viagens aqui nos Estados Unidos, mostrando isso, você, o senador Girão também, o Michael Schallenberger, que é um jornalista muito respeitado, muito conhecido por trás do Twitter Files, esteve no evento esse sábado ao lado do senhor. Qual a importância de mostrar ao mundo o que está acontecendo? Por que você acha que o mundo, principalmente os Estados Unidos, estão tão atentos e que tipo de efeito concreto isso pode ter? Excelente, Rodrigo. Bom, primeiro, obrigado pela coluna, sem dúvida, dedicada a Nicolas e dedicada a todos que eles estão trabalhando para dar esperança para o povo brasileiro. A primeira coisa que eu ouço quando me cumprimentam é não desista, o que significa que muita gente, infelizmente, já desistiu e muitos mais não querem desistir olhando no exemplo daqueles que estão hoje na política, como a Bia Kicis, que falou há pouco, né, um sinal de que há uma luz no fim do túnel, e sem dúvida que há. Antes só de responder a pergunta, eu queria fazer um comentário sobre essa questão de senadores que não se pronunciaram por terem medo de retaliação. Realmente há aqueles lá que têm medo de retaliação, mas infelizmente também há aqueles que têm benefícios dessa não oposição. Há aqueles que lucram, inclusive, né, têm negócios com o Supremo Tribunal Federal e não querem se indispor para não perder
vultosas somas financeiras que fazem com os tráficos de influência que tem. Isso é algo que é corriqueiro de se ouvir aqui em Brasília. Então é importante a gente citar, porque a Suprema Corte, já a começar lá pela denúncia do amigo do meu pai, tem sido também acusada com muita frequência por muitos advogados no Brasil de ser um ambiente absolutamente também corrupto. Então é algo que a gente precisa lembrar, e estou aqui, obviamente, respaldado pela imunidade parlamentar para dizer aquilo que se ouve, para que a sociedade saiba o que se está passando hoje no seio do poder brasileiro. Quanto à pergunta do Rodrigo Constantino, Rodrigo, é fundamental que o mundo todo saiba disso. Nós temos uma corrupção endêmica no Brasil já há muito tempo, e é, felizmente, o momento agora de expor de uma forma muito clara o que está acontecendo no Brasil. Eu li há pouco a coluna de Mary O'Grady para o Wall Street Journal. Quem não pôde ler ainda, não sei se vocês chegaram a ver, foi um pouquinho antes de entrar no ar que eu li. A coluna dela no Wall Street Journal está espetacular. Ela está lembrando que tudo o que está acontecendo hoje no Brasil de censura iniciou também em virtude da revolta do povo em relação às decisões da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, de soltar o Lula, de tentar apagar um passado que é indelével, né? São anos e anos, décadas e décadas de um esquema criminoso no poder que foi aprimorado pelo PT, que institucionalizou a corrupção, seja no Mensalão, seja depois no Petrolão, acabou culminando com a prisão do Lula e de tantos outros próceres petistas, e com o acobertamento mais recente da Suprema Corte, que passou também a ser ela própria alvo de denúncias de corrupção. Então é muito importante que o mundo todo saiba que tudo o que está acontecendo hoje tem origem. Não é apenas no fato de que Bolsonaro chegou ao poder e, portanto, todos aqueles no seu entorno se tornaram alvos preferenciais de uma perseguição política feita pela corte com base também nos inimigos do PT. Não, essa é uma parte importante, mas ela é uma parte, eu não vou dizer colateral, porque vai parecer que tem importância menor, também não tem, realmente, repito, é uma parte importante, mas é uma consequência da reação da Corte, da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, às notícias que davam conta de que a corrupção também está no Poder Judiciário. Lula foi acusado de ter cometido assédio contra várias pessoas. A Polícia Federal vai abrir um inquérito para investigar as acusações de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A informação foi confirmada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, à Globo News. Vamos iniciar a investigação por iniciativa própria. Ainda não recebemos representação, disse Andrei. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi acusado de ter cometido assédio contra várias pessoas, inclusive contra sua colega de Esplanada, a titular da Igualdade Racial, Aniele Franco, segundo informações do portal Metrópolis. Os relatos foram feitos de maneira genérica em uma nota da organização Me Too Brasil, que confirmou que recebeu denúncias contra o integrante do governo Lula. Conforme a Me Too Brasil, a demanda foi enviada pela coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, para a confirmação das acusações, e a veiculação do caso se deu a partir do consentimento das vítimas. A citação a Aniele aparece em diversos veículos de comunicações como a Folha de São Paulo e o Globo. O texto do Me Too Brasil, no entanto, não menciona o nome da ministra. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço, valeu!